Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bate-Papo de Coordenação, onde eu converso com coordenadoras que atuam com segurança, líderes ouro, alunas do método Liderar com Sutileza. Eu sou a Marcélia e a nossa convidada de hoje é a Sandra Urbano. Ela vai contar como que a organização transformou a sua vida na coordenação. E você vai aprender com ela na prática, estratégias simples que você também pode aplicar no dia a dia, além de se inspirar com histórias reais de coordenadoras comuns, assim como você. Deixa eu trazer a Sandra, que já está aqui aguardando para entrar na nossa live. Vamos bater esse papo aqui. Sandra, te enviei o convite. Sandra, apareça na sua tela aí. Certinho? Opa! Vou te mandar de novo aí, Sandra. Vê se você recebe o convite. Só tocar na sua tela. Que às vezes dá uma demorada aqui no Instagram, sei, enfim, tem um tempinho que demora. Nós vamos falar hoje sobre a organização, mas como é que isso transforma a vida na coordenação de forma prática? Você também pode fazer isso no dia a dia. O que realmente é ser uma coordenadora segura? Qual o maior prejuízo de você não conseguir no dia a dia? E mais, de forma simples, que você já pode assistir a live aqui e sair aplicando. Bom, Sandra, tá aí o seu convite, hein? Já te enviei. Vamos ver novamente. Mas se a Sandra consegue acessar. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Mari. Boa noite, Joelma. Boa noite, Náucia. Olha, a gente nem arrisca às vezes falar o nome de vocês para não errar, não é? Falar, ai meu Deus, se eu erro o nome aqui, porque às vezes o perfil do Instagram tá diferente o nome. Sandra, eu vou te enviar novamente o convite. Aparece aí na sua tela, aí você toca e entra na live. Vamos ver se vai agora. Vamos lá? Vocês demoram um pouquinho. Tã. Quem aí tem dificuldade em se organizar na coordenação? Coloca aí nos comentários. Quem aí tem dificuldade? E se você tem dificuldade, aproveita e já coloca nos comentários qual que é a sua dificuldade em se organizar na coordenação, que durante a live a gente tenta responder, ou eu, a Sandra, aqui respondendo para você, e no final, se tiver um tempinho, a gente abre para as perguntas também. Eita, deu certo, Sandra? Vê aí. Ah, gente. Vou enviar novamente um convite aqui. Sandra, está assistindo? Coloca aí na tela, deu certo? Ah, agora sim. Acho que você tem só que virar pra frente aí, Sandra, sua tela. Ver se tá certinho. Pra mim tá aparecendo que você tá aguardando. Aí. Você me ouve? Escuto, mas te vejo. Você me vê? Não, vira a sua câmera pra frente. Toca no círculo que tem, tipo, na frente da tela. Aí vai virar a sua câmera frontal do celular. Hum, Vê aí na sua tela se aparece, tipo, um círculo. Bem embaixo onde tem o sinalzinho do microfone, da câmera. deu. Aê! Joia! Tudo bem, Sandra? Tudo, meu amor. E vocês? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem. Tudo ótimo. Melhor agora que você chegou. Estava aqui te aguardando, Sandra. Hoje nós vamos falar de um tema que causa muita dificuldade na coordenação, que é a organização. Principalmente nessa época do ano, essa correria, essa demanda gigantesca. Mas antes, Sandra, eu vou te fazer três perguntinhas e eu pedi para você responder rapidamente para a gente começar com o conteúdo pro pessoal. Por favor, há quanto tempo você atua na coordenação? Qual o segmento e contexto que você atua? E se hoje você tem segurança na coordenação? Boa noite a todos e todas, né? Dá para me ouvir bem? Perfeito. Bacana. Eu estou há 8 anos, eu estou aqui em São Paulo do Potengi, Natal, Nordeste, né? Estou dentro do Fundamental 2, anos finais, do sexto ao nono ano, com a molecada que eu chamo de aborrecentes, né? De 11 a 15 anos de idade. E hoje você tem segurança na coordenação? Ah, segurança é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Porque sempre dá aquele. Eu acho que é como jogador de futebol, né? Se não der o friozinho da barriga, é porque a gente está no lugar errado, não é verdade? Sempre tem a emoção, todo dia acontece coisas diferentes. Porém,
Sem dúvida, eu posso dizer que hoje a gente tem muito mais segurança no falar, na escrita, no posicionamento, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ótimo, Sandra. E há 8 anos na coordenação, quantas coisas então já não deve ter acontecido e você vai compartilhar aí suas histórias para que a gente possa se inspirar e também aprender um pouco mais. Sandra, Sim, falando em sim. organização, na sua ideia, o que é ser uma coordenadora organizada? Principalmente é manter documentos, né, que é a parte mais difícil, né? É manter o teu dia a dia, a sua agenda dentro daquilo que se pede todo dia. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque a coordenação, ela nada mais é que ela planeja, ela organiza, ela executa, ela integra. Eu sempre tive isso, ela é a ponte, né? Ela é ponte entre professor e aluno, é ponte entre os pais e os alunos, né? Então, se você não tiver uma agenda com a tua documentação, os teus horários em dia, fica muito complicado de você poder resolver os problemas que não são poucos, porque todo dia aparece algo diferente, né? Então, se você não manter, não dá para você brincar, digamos assim, não, vamos hoje que vamos ver o que que dá. Não acontece assim dentro de uma coordenação. Você tem que ter pelo menos uma diretriz, né? Uma meta. Você já sai de casa com metas escritas, né? Que a gente faz muito isso lá no Midas, né? Escreve no seu papelzinho tudo que você tem que fazer para que você não perca o trilho. Porque uma vez que você se perder, é muito difícil a gente voltar. Porque cada dia é uma novidade, é algo diferente que vai acontecer, né? Então, o principal é a gente manter esse planejamento em dia, manter essa organização, que é a parte mais difícil, né? Porque a gente mata um leão por dia, né? E você fazer essa parte de uma maneira sociável, digamos assim, né? Ser essa ponte bacana, porque professor, como vocês, a gente aprende, né? Eles não gostam de ser chamada atenção, eles gostam de ser lembrados, né? Assim, que vocês passam o ano falando pra gente, Exatamente. professor não gosta de ser pontuado, ele gosta de ser lembrado. E para a gente conseguir acompanhar um professor e lembrar até mesmo do que precisa ser feito, e a gente precisa ser organizada. E como você trouxe, são as diretrizes, né? Ter uma agenda. Então, para você, Sandra, uma coordenadora organizada, é uma coordenadora que tem um planejamento semanal, que tem sua agenda e consegue seguir, é isso? Sim, sim. Claro que a gente sabe que tem os percalços da semana. Algumas coisas que furam a nossa meta. Temos. Mas se você não tiver dentro da sua agenda, a tendência é você se enrolar e você não conseguir. Não dá para procrastinar. Tipo, o dia não dava assim, a gente faz, nossa, quantas vezes eu não falei assim, puxa vida, meu dia tinha que ter 48 horas. Hoje eu já não digo mais isso. Por quê? Por mais que eu não tenha conseguido bater a minha própria meta, eu sei que no outro dia eu preciso fazer o que eu não fiz e mais do dia, o dia que está nascendo, na verdade, né? E se isso permanecer durante a semana, ele corre o sério risco de virar uma bola de neve. Aí você não consegue mais colocar em dia. Vai virar Ô, noites e noites, né? ô, Sandra, e você. Vou perguntar para você primeiro e depois vou colaborar também nessa questão. A organização, ela gera segurança para a coordenadora? A coordenadora que consegue planejar, consegue se organizar, ela tem segurança para atuar e lidar com o professor? Sim. Se ela tiver organizada, sim. Se ela tiver dentro de um planejamento dela, sim. Por quê? Eu não atuo só dentro da escola, certo? Eu também sou coordenadora, eu trabalho na prefeitura, dentro de uma secretaria de assistência, onde a gente trabalha com projetos. E se eu não me engano, o Thay Anderson entrou aí, tá por aí. Em algum lugar ele entrou, que ele trabalha comigo. E nós pontuamos todo dia, a gente chama de checklist. Então, nós pontuamos, eu trabalho de dia numa coordenação escolar e à tarde dentro de uma secretaria. E se você não tiver, eu tenho duas agendas diferentes, mas o checklist é o mesmo, o trabalho é o mesmo, né? Então, você só muda a coordenação em termos, você tem que estar com as duas alinhadas, digamos assim, né? Planejado, alinhado, organizado. Por quê? Senão a gente perde as datas.
E dentro de uma secretaria, como uma escola, você não tem como perder data. Se você não bater o teu calendário, como é que você vai fazer? Não tem como, não sobra dia, vai faltar dia, né? E dentro Sim. de uma escola isso não tem como, não é E verdade? como que a organização, ela implica diretamente na prática em lidar com o professor? No turno da manhã que você está como coordenadora na escola, como que a organização, ela facilita para você lidar com o professor e te dar segurança? Olha, nós trabalhamos em cima de calendário. Tudo é em cima de datas, como agora. Tivemos revisão, provas. Se a gente não tiver um alinhamento direto com os professores, o que vai acontecer? No primeiro dia da revisão, os professores mandam as provas, porque nós temos que formatar as provas e fazer a impressão. E se você não tiver este alinhamento com eles, vai chegar o dia da prova, você não fez impressão nenhuma. E se você não tiver esse traquejo, ou as suas provas vão começar atrasadas, né? Porque você tem hora para começar uma prova, não se imprime nada na hora, não dá para fazer nada na hora, não é verdade? Porque se você fizer isso na hora, corre o risco de provas irem erradas, você não corrigiu para ver, porque às vezes nós somos humanos, erramos, né? Então, se você não tiver este tempo, não tiver esse alinhamento, é aquilo que a gente pontua. O professor, ele gosta de ser lembrado, né? A gente coloca aqueles carinhozinhos, né? Professor, não esqueça, amanhã é segunda-feira, estou recebendo as provas até meia-noite. Por quê? Porque você está ajudando ele. Você não está cobrando, você não está criticando. Você está se alinhando com ele, né? Então, eu acho que essa é a parte importante. Se não tiver alinhamento de coordenação e professor, o serviço, ele não anda, E né? esse Ele não alinhamento que anda. você traz parte da organização da coordenadora. Sim, sim. Porque É, o professor ele vai se espelhar em você e você nele. Não é assim? É uma via de mão dupla, não tem como caminhar sozinho. Não tem como. O professor depende de vocês, como da gente, como nós dependemos dele. Né? e Então outra tem que coisa, ter né, esse Sandra, como você alinhamento. falou, o professor, ele é reflexo da coordenadora. Então, não tem como nós, enquanto coordenadoras, cobrarmos pontualidade se nós não formos pontuais. Não tem como nós Exato. cobrarmos uma organização, seja num planejamento de aula, seja numa prova, seja num projeto, se nós não temos uma organização diária, como você trouxe no início, e falar assim, deixa assim mesmo, vamos ver o que dá hoje. O que der, eu vou Não, fazendo. Não dá para ser assim, o que der, eu vou não, fazendo. Só que a gente não. cobra do professor, e o professor ele vai ser reflexo das nossas ações. Então eu concordo com você que a organização ela é um ponto essencial para a coordenadora ter segurança e lidar com o professor. E no que você traz, pelo que eu entendi, Sandra, o que ajudou a você ter a organização foi no sentido também de acompanhar o professor para que ele consiga cumprir com pontualidade nas demandas. Sim, Foi isso? sim. É E isso como era mesmo. antes, Sandra? Como era antes a sua rotina na coordenação? Antes de você ser uma líder ouro, antes de ter uma organização diária, como que era a sua vida na coordenação? Eu tô rindo porque é um fato engraçado, porque é uma das coisas que vocês pontuam, né? Anteriormente eu deixava recado no domingo, eu nunca me tocava, é sábado e domingo, né? Mas eu deixava. Ou então eu estava fazendo alguma coisa, eu me lembrava de alguma pontuação, eu ia lá no grupo, que nós temos um grupo dos professores, e colocava lá. Hoje não mais. Eu coloco dentro da semana. Só se realmente, que nem no domingo, as provas são segunda-feiras, aí eu só coloco um lembrete. Professores, não esqueçam que amanhã começam as nossas provas, mas é só. Se eu tiver algo a pontuar, a gente aprende isso, né? Você começa a delimitar espaços e tempo. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, digamos assim, né? E aquela coisa, não adianta você cobrar, que né, isso a gente já traz, né? Eles gostam de ser lembrados. E principalmente essa importância da valorização, porque caminhar junto, professor e coordenação é uma escola, é um lugar só. Ele precisa caminhar junto, com respeito, não é essa coisa de você ouvir, olho no olho, olhar, parar o que está fazendo e olhar quando for chamado, aprender a dar este tempo, né? Quando o professor ele vem chamar você, você larga o que está fazendo e presta atenção no que ele está. Não dá, a gente pode estar atolada no máximo, mas vocês pontuam isso, sabe? Para, olha e pensa, mas para.
olha e é olho no olho. Não dá para você ficar no telefone respondendo mãe, exemplo, né? Então, professor, eu tô ouvindo, viu, né? Tipo assim, né? Quando a gente tá atolado é assim, né? Pode falar, eu tô ouvindo. E você continua. Não, para o que tá fazendo. Olha, eu acho que eu entrei na Midas, no caso que eu falo, a gente sempre falou isso desde o começo, nós somos coordenadores de pandemia, né? Nós entramos no meio do caos, não é verdade? Nós entramos, né, com vocês. Eu digo nós, porque nós temos uma galerinha muito boa, Diamante, né? E E é nós verdade, entramos, você já está com a é, gente, acho que você entrou na turma 2 ou um, isso, né, no auge Sandra? da pandemia, é isso mesmo. E o quanto que a gente aprendeu, principalmente a não se desesperar, manter a cabeça firme, manter, sabe, porque era o caos, né? Era o caos. E a parte bacana é saber que o meu problema aqui em Natal, em São Paulo do Potengi, no Nordeste, é o mesmo em São Paulo. Foi o mesmo em Santa Catarina, porque o Midas é isso, né? A gente tem gente espalhada, amigo para tudo que é lado, né? Lá no Paraná, né? Lá no Rio Grande do Sul. Eu tava de camiseta, vocês tudo de cachecol. Então, é isso que trouxe a força para a gente. A gente conseguiu passar pela pandemia sem pirar, sem enlouquecer, porque nós tínhamos a nossa reunião diária, a gente trocava nossas figurinhas, contávamos nossos problemas e vimos de maneira clássica como é que eu podia resolver e como vocês puderam ser aquele nosso a luz para assim, não vai por aqui que dá errado, vai por outro lugar, né? Serviu muito disso, sabe? Foi um guia, aconteceu no momento certo. Eu acho que é isso, sabe? Ô, A gente Sandra, precisa. e aí você falou algo importante que eu quero só ressaltar, essa questão da organização, quanto ela também te aproximou dos professores, que é o que você disse. Bom, eu consegui me organizar, parei de Uhum. incomodar o meu professor, porque a verdade é que a gente incomoda quando a gente não tem respeito de mandar fora de hora mensagem. E por que que a gente acaba mandando mensagem, Sandra? Porque, como você disse, porque eu lembro depois, porque não tem uma organização. Então, quando eu lembro Uhum. de alguma coisa, o que que eu faço? Aí eu vou lá e mando no grupo. E às vezes a gente até passa do horário, às vezes é durante o dia, só que várias mensagens. Porque como nós não estamos organizadas, as questões elas vêm a todo momento. E aí, por Uhum. insegurança e por desorganização, acabamos bombardeando o professor de informações. E vai desgastando o Verdade. relacionamento, vai desgastando também, não só o relacionamento, como convívio, soa como só a Sandra só sabe cobrar. Aí quando o professor vem conversar, estamos ocupadas. Então, É, como você trouxe também, a organização, ela melhora o relacionamento com o professor. Uma vez que você consegue se organizar e ponderar os momentos de solicitar ao professor, quando está presente de corpo e mente, como você falou, eu paro para ouvir o meu professor quando ele traz uma questão. Então, isso demonstra uma atitude segura e de respeito na coordenação. E como que você hoje se organiza na coordenação? Qual a diferença para você e como é que você se sente? nossa, é aquilo que a gente traz, sabe? É muito bom você ter a segurança de também saber falar e ouvir, que eu acho que é essa que é a parte importante. Ninguém é sabedor de todas as coisas, sabe? Então, se eu não sei, eu pergunto. A gente não pode ter essa vergonha, né? E de assim, olha, eu não sei, vamos, como é que faz isso? Essa é a parte importante, você ter essa segurança de também dizer, vamos junto por esse caminho, sabe? Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Na verdade, é uma coisa chamada humildade, né? Ninguém sabe de tudo, a gente está aqui para aprender, não é? E todo dia se aprende algo novo. Então, quando você tem essa segurança e o professor sente que ele sabe que ele pode contar com você, a coisa flui. Ela tende a ser sucesso lá na frente, né? É você poder falar pro professor, poxa vida, dá uma forcinha pro meu aluno, né? Vamos, o que que a gente pode fazer para ajudar? E ele tá lá, tamo junto. E se você for de uma maneira mais arrogante e pressionar, o professor ele tem a faca e o queijo na mão, ele tem um diário, né? Então, enquanto coordenação, a gente aprende o quê? A sala de aula é o reinado do professor. O que acontece lá, a gente tem que aprender a ter este respeito, não é verdade? Mas se você viu algo que pode pontuar, espera sair, não é assim? Tem aquele momentinho, você vai poder chegar com jeitinho. Olha, não vou fazer tal jeito. Eu acho que essa é a parte importante.
é a segurança e o respeito de que cada um tem que ser dentro do seu quadrado, né? Não tem que o professor não vai ditar todas as regras, assim como a coordenação, ela também não vai ditar todas as regras. É aquilo que a gente coloca. Se a gente é ponte, a gente atravessa. Se a gente parar, tudo para, não é assim? Já que a coordenação ela é isso, ela tem essa coisa de ter este olhar diferenciado, né? Porque você está do lado de fora de uma sala de aula, então você consegue enxergar um pouco mais. Você está em contato direto com os pais. O professor, às vezes, você tem mais contato com os pais do que o próprio professor. E Não como que é? você Porque o se pai sente liga. hoje, Sandra? Hoje, sendo líder ouro, diamante, conseguindo se organizar, tendo segurança, qual é o resultado disso na sua vida? Olha, nós estamos o quê? Nós estamos no meio de uma. Estamos indo para uma formatura, né? Nós estamos indo como? Final de ano, provas finais, recuperação, conselho de classe e formatura. E de verdade, eu estou com tudo muito encaminhado. Se fosse em outro tempo, eu estaria atolada, indo dormir de madrugada, continuo acordando de manhã porque eu funciono de manhã. Mas à noite eu consegui me colocar um prazo e no domingo eu também não mexo no computador, o que também no passado não acontecia. Eu trabalhava que me desse na telha, enluava mesmo, abria o computador e começava. Hoje não mais. Eu me coloco o tempo e assim, eu tenho isso para hoje. Pronto, é isso que eu vou fazer. Tenho ideias, anoto no papel de pão, que eu chamo de papel de pão, né? Anoto no papel de pão. E na hora eu vou lá e pontuo. Não é mais aquele trem desencarrilhado, sabe? Não. Tem hora para tudo, que é onde a coisa flui de verdade, né? E como que isso, na sua vida pessoal, de alguma forma influenciou, Sandra? Mudou a sua vida Muito, pessoal? Qual foi o maior muito. ganho para sua vida com a família, no seu bem-estar? O que que mudou para você? Tempo. Tempo é tudo, né? Você não precisa mais hoje falar assim, nossa, eu quero 48 horas, não preciso 24, eu tenho que ter 48. Não. Eu quero assistir a série, eu vou embarco nela e acabou-se, sabe? Porque eu pontuo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu consigo bater minha própria meta, tanto de um lado, dentro da escola, tanto da secretaria. Nós temos vários documentos para entregar. Eu tenho até tal dia, então eu coloco tempo. Eu tenho tal dia, eu tenho isso, 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 e vou-me embora. A parte mais importante, que eu acredite, né? Como a gente tem formatura. Se você tem tudo alinhado e escreve para que você não esqueça, porque não dá para confiar na memória. E pontua o que você, dentro de uma formatura, o que você precisa fazer, né? Ir atrás, buffet, se o pai precisa de alguma coisa, né? Começa a fazer os alinhamentos antes. Se você faz antes, você consegue ver os erros. Na hora, em cima da hora, a gente só apaga fogo. E vocês disseram isso. Lembra lá atrás? Vocês não são bombeiros, não é? A gente não é bombeiro, nós somos E hoje você coordenadores. deixou de ser bombeira, Sandra? Ah, sim. Às vezes a gente tem umas recaídas, né? Recaída, normal, não é verdade? Porque nem todo dia é igual. Tem coisas que acontecem que fogem. Mas essa é a parte mais importante, a gente colocar na cabeça da gente que a gente é a parte mais difícil, eu acredito, que nós não somos bombeiros. Nós temos que vencer um dia atrás do outro e aprender todo dia, né? Porque cada dia é um dia diferente, não é Para verdade? não sermos, né, Sandra, como você trouxe, um trem descarrilhado, porque um É, trem descarrilhado é aquela coordenadora locomotiva, que tem tantas demandas e na ânsia de resolver acaba atropelando o professor, como você trouxe. sim. Às vezes, informações fora de hora, solicitações que a gente esquece de pedir, aí pede em cima da hora, aí não Piloto resolve antes, automático, né? Tá no piloto piloto automático, automático. né? E tudo isso dá para ser diferente se você conseguir se organizar e ter segurança para lidar com os professores. Sim, não tenha dúvida. E ideias novas, porque a gente precisa mudar, né? Precisa inovar, né? Para inovar, você tem que ter uma coisa chamada tempo. Se você for resolvendo as coisas conforme, né, aparecem, você não vai conseguir enxergar erros que você pode estar cometendo. Ô, Essa é Sandra, a você parte falou o seguinte, perigosa. nossa, hoje eu tenho tempo, né? Sobrou mais tempo para minha vida pessoal. Ah, O que que isso impactou para você? Ter tempo de qualidade? O que que isso fez diferença?
Muita, porque quando você coloca regras para você, você consegue ter uma outra visão, né? Você faz lista, eu quero ver tal filme, eu quero ver tal série, sabe? Porque tem muita coisa bacana que até te ajuda em termos de escola. Tem muito filme bacana que ele te dá um leque de coisas que você está vivendo ali no dia a dia, E né? antes Porque você você não também conseguia ter aprende. esse momento para assistir. Não, porque se isso acontecesse, se eu assistisse, eu me atrapalhava, me enrolava inteira, porque aí é quando eu ficava à madrugada, ou então acordava muito cedo para fazer as coisas. E assim, isso não é vida, não é verdade? Você tem que ter, porque a gente nunca sabe. A gente tem reuniões para fazer, você tem calendário para bater. E a gente percebe quando está enrolada que a gente não consegue nem bater esse tipo de coisa, que a gente se perde na própria data. E não Na tem mesma, como a se gente que perder. coloca a data e nós é que nos perdemos. É Você realmente, fala, Sandra. gente, né? Porque tem dia que você fala, gente, que dia é hoje mesmo? É quarta, é quinta? Isso, Você, não é? exatamente. Ô, Sandra, e uma Esse é o estratégia? O que perigo. que fez a diferença? Que você falou assim, poxa vida, o que que você aprendeu no método que transformou a sua organização e a sua vida na coordenação? Qual foi algo que você pode compartilhar dentro de tudo que você aprendeu, mas algo que você falou, não, isso aqui virou a chave. É você conseguir colocar. É que eu sempre brinco com as meninas, né? Que a gente tem os cinco, não sei, não tem aqueles coisas, os cinco. 5W2H. Isso. É você colocar no papel aquilo que você precisa fazer. Exemplo. Agora, né? Eu tenho eu tenho as provas, eu tenho recuperação e tenho formatura. Então, se eu colocar no papel o que que eu tenho, se eu tenho prova, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para os professores corrigirem as provas, entregar as notas. Então, você vai listando aquilo que você tem que fazer para você poder ir acompanhando. É uma ordem cronológica, né? Assim, você coloca dentro de uma ordem cronológica sem atropelar. Eu não posso ir para uma formatura se eu tenho uma recuperação no meio. Porque eu tenho alunos que estão na recuperação que vão para a formatura. Então, o que eu tenho que fazer? Ajudar para que eles façam isso. Mas é Então, viver datas a datas. Então, a estratégia que você fez a diferença para você se organizar, que transformou sua vida na coordenação, tendo tempo de qualidade, como você trouxe, melhorando o relacionamento com o seu professor, foi a questão de planejar estrategicamente, não só saber a Sim, data do que precisa ser feito, mas sim todas as ações que precisam ser realizadas com data para ser feito. Isso te ajudou? muito, muito. Porque senão você começa, é aquilo que a gente chama, você atropela as datas. Porque se eu trabalho dentro de uma escola e trabalho dentro de uma secretaria, vai acabar que uma data vai confrontar com a outra. Porque todo mundo trabalha com evento. E eu não tenho como estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Se E você assim, não tiver data, acabou-se. e tudo depende de data, tudo depende de hora. Como você trouxe, tudo é tempo, né, Sandra? Dentro da coordenação, é tempo É, que rege as nossas ações. Parece que não, a gente acaba às vezes negligenciando, mas é o tempo sim, que rege as nossas ações. Tudo depende do quê? Da data, porque como você trouxe, eu tenho umas avaliações para aplicar, precisam ser revisadas, alunos notificados, então existem várias ações em decorrência desta data a ser cumprida. E essas estratégias que exatamente. você trouxe, essa mudança, transformação que teve na sua vida, foi através do método Liderar com Sutileza. E Sandra, me fala uma Sim. coisa: quando você viu a oportunidade de se inscrever no método, você teve alguma dúvida? Falou, ai, será que eu me inscrevo? Será que não? Teve algum receio? Na verdade, não, porque foi assim, vocês têm um negócio que eu acho muito bacana, né? Vocês chamam a coisa de uma maneira muito tranquila, né? Vocês vão no ponto que assim, meu Deus, tá doendo aí mesmo. Na é verdade, assim, então, a chamada, quando eu assisti, é aquilo que eu disse, nós somos coordenadora do caos, né? Foi naquele momento que a gente estava assim, precisando de uma boia. E eu estava ouvindo aqueles encartes que vocês colocam, né? Coordenador seguro, o que que precisa, né? Sempre tem, né? Aquelas chamadinhas e tal. E eu me interessei exatamente por isso. Eu falei, não, eu acho porque, assim, nós somos pedagogos. A gente, né? Você não tem um curso próprio, vamos para uma coisa. Não tem isso. Não tem uma cartilha própria, na é verdade? Então, quando você vê que a gente não chama de curso, é um método,
né? Onde a gente troca, eu falo que a gente troca figurinhas, porque troca, a minha dor é a sua dor, vamos juntar as duas para ver o que que dá, não é? A gente constrói documentos, como a gente construiu vários juntos, essa é uma parte muito bacana, né? De eu falar assim, não, eu queria muito mudar, o que aconteceu com a gente, queria muito mudar o meu parecer pedagógico, lembra? E a gente conversando numa roda mesmo, nossa, eu faço assim aqui na minha escola. Então, é isso que faz virar a chave. Então, foi isso que fez com que eu ficasse até hoje. Eu tô quanto tempo? Cada vez eu vou e renovo de novo. Por quê? 2 anos, eu São, acho já, né, Sandra? é isso mesmo. Não são, os problemas são o mesmo, mas vocês pontuam de maneira diferente. Então, é isso que é bacana. Os documentos a gente tem para nós. Então, a gente salva os Apesar de documentos, né? estar apesar de estar com a gente há 2 anos no método, Sandra, em quanto tempo você aplicando essa estratégia você viu o resultado na sua prática? Em muito pouco tempo. Por quê? Porque vocês trazem isso a toque de... que a gente, não é toque de caixa. Exemplo, a gente fazia aquele nossos encontro hoje. A gente ficava com tanta coisa bacana na cabeça que no outro dia você já quer botar em prática. O famosinho checklist. O checklist é um deles. Eu fazia, que eu chamo meu papel de pão, né? Eu anotava num papelzinho e enchia de post-it, né? Hoje eu faço num único papel e vou ticando. Por quê? Eu vou bater na minha própria meta. Ou seja, a gente aprendeu isso no dia, no outro dia a gente já está aplicando. É assim que a gente sabe também se a coisa vai dar certo ou não. Porque no outro encontro a gente fala, ai, deu errado o negócio, como é que a gente faz, hein? Eu não entendi, né? Então, é não ter vergonha de perguntar. Fora aquelas mãos na massa que a gente tem, que é super bacana. Passa um sábado, em vez de um sábado que você tá na praia, que não é o meu caso aqui, que eu tô no interior, mas a gente passa um sábado super gostoso, a gente passa uma manhã inteira de aprendizado. Então, essa é a parte bacana, você não aprende isso numa faculdade. Ninguém diz pra gente que você, enquanto pedagogo, vai virar sacoleiro, né? Porque você anda, você acha alguma coisa na rua, você, não, eu vou precisar disso, né? Ninguém diz isso pra você. A gente aprende isso na raça. Na coordenação é do mesmo jeito. Se você é ponte entre um professor e um pai, a gente tem que ser uma ponte segura, tem que ser uma ponte com cimento que não vai quebrar no meio do caminho. E se ela quebrar, a gente tem que entender como a gente constrói como cola. E a gente aprende isso como? Trocando figurinha. Com quem já está nisso, nesse ramo, há muito mais tempo. Com Que no quem está no caso ramo é há mais você. tempo, com quem está em lugares diferentes, em realidades Exato. que são diferentes, mas que se complementam nas dificuldades e se ampliam nas possibilidades. Eu acho que é É isso exatamente mesmo. isso, é a gente se completar nas dificuldades e ampliar as possibilidades. Porque nós Né? estamos, hoje temos alunos de 26 estados diferentes do Brasil. Então, assim, são Isso é tão regiões. bom. É muito bom, falou certo, Sandra. É muito gostoso poder É, trocar e confiar. Trazer um documento, é, como você trouxe, eu precisava de um documento e no grupo eu me ajudou a reconstruir foi. ou até mesmo a elaborar. Sandra, fez diferença para você começar esse ano sendo uma líder ouro? Como foi para você já começar o ano com tudo organizado, como a gente teve no Mão na Massa? Planejamos a reunião de retorno das aulas, a agenda da coordenação, semana de planejamento. Você começou o ano com esse material pronto e como foi isso para você? Qual foi a repercussão que teve na sua prática? Tranquilidade. Eu vou dizer agora, nós estamos no final de novembro, né? Assim, tá acabando, acabou. Eu tô com o calendário pronto de 2023. Sabe? Só precisa fazer o quê? É que nós somos em duas coordenadoras. Nós vamos precisar sentar e bater as datas. Porque a parte bacana é exatamente isso. Cada uma é uma demanda. Aí só que a gente se junta e faz uma única, porque tem uma demanda que a gente se encontra no meio do caminho. Então, essa é a parte bacana, é de você olhar o outro como gostaria de ser olhado. Não tem como ser individualista, isso não existe. Porque se você for achar que você é a única estrela no céu, ela cai. E não é. Né? Dividir Então, espaço, começar o ano com organização te deu tranquilidade para ter o ano sim, e para finalizar. com certeza. Porque não dá um negócio desesperador, gente. A melhor coisa que tem é você não entrar em pânico, achando assim, gente, é Natal amanhã, e agora? Eu não fui nem no mercado comprar a lentilha, né? Digamos assim. Poxa, não é assim. E a organização, ela serve para tudo, até dentro da sua casa.
Se você não tiver a sua casa organizada, vai cair. E isso funciona para tudo, E se a gente né? não Não é estiver só para uma organizada na coisa. vida pessoal, a consequência vai refletir e nós vamos refletir na Vai, nossa vida profissional. vai, porque é uma constância, tá? Na vida particular da gente, a gente também não tem agenda, senão a gente vai E pagar as parece que contas não, né, atrasadas. Sandra? Mas o professor, ele percebe o quanto a gente não está organizada. Não adianta fingir. Não adianta Percebe? querer Não, tampar o sol com a peneira. Fala, não, mas eu já planejei, assim, a gente se enrola e o professor, ele sim. percebe. Isso gera inseguranças, isso gera uma grande confusão que só sobra para a coordenadora ter que resolver. Não se E dissolve. assim, O problema não, não se não, dissolve. e não, ele só aumenta. E a parte bacana não é que você vai estar sempre a um passo à frente, mas quando você está com tudo alinhado, automaticamente você vai estar. Então, antes dele perguntar, você já passou, né? Então, quer dizer, a gente sabe, poxa vida, se falar agora, vai começar as aulas quando? A gente sabe. Por quê? Porque a gente já fez. Sabe? E é até bom, por que que a gente já fez? Ô, Porque, Sandra, e e já se estar um avisou. passo à frente, né? Estar um passo à frente do professor, essa organização, essa segurança, ela diminui a resistência e ela aumenta o comprometimento da equipe? Sim, sim. Porque a resistência, assim, quando você está inseguro, o professor faz o quê? Ele deita e rola. Se ele se sente a sua insegurança, o que que ele vai fazer? Porque para ele, ele é sabedor de tudo, não é verdade? Porque é assim, ele está com a sala de aula, ele tem as suas aulas, ele está com as suas planilhas, ele está com tudo andando, tudo certinho. Você está atrasada. Se ele sente essa sua falha, ele vai fazer o quê? Ele vai para cima. Por quê? Porque é mais fácil, né? Eu vou E doutrinar. agora, se você está organizada, o que acontece? Muda, você é parceiro. Eu acho que ninguém pode. A gente tem que aprender a caminhar junto. É o que eu digo. O céu, ele é enorme, mas não existe uma estrela só. Tem várias para compor e para que todos deem um brilho, não é? O meu não pode ofuscar o seu, mas ele vai ajudar o seu a brilhar. Eu acredito nisso. Eu acredito em Você acha que o partilha. professor ele respeita a coordenadora segura, muito mais do que uma coordenadora que não esteja organizada e esteja insegura? Sem dúvida. Se ele sabe, principalmente, ele sabe que você anda alinhada e ele acalhou que ele no outro dia ele não vai poder estar na sala de aula. Ele tem um compromisso que não deu para desmarcar. Ele é tão ciente disso que ele vai ligar para você e vai deixar uma mensagem: olha, eu tenho um médico, eu estou passando mal, não sei o quê. Ele vai te colocar, ele vai te dar o problema e vai te ajudar numa opção que você tem que fazer. E se o professor sente que você não está nem aí, ele falta e deixa você na mão. Aí quando você bate sinal, cadê ele? Ele não tá. Ele te avisou muito menos. Aí você vai para a sala de aula. Porque você não tem o que fazer. Então, a Não é segurança e a verdade? organização, ela também traz respeito para a Traz. coordenadora, diante da Ela é equipe de cada base. professor. Ela é base. Ela é base. E senão não funciona. Se é que nem aluno. Se o aluno não te respeitar, ele passa por cima. Não é verdade? Ele passa. É É normal. isso. Ser humano é É assim. por isso Ser que humano é isso. todas nós, enquanto coordenadoras, precisamos ter uma organização para nos sentirmos segura em organizar e lidar com a equipe no dia a dia, acompanhar o professor, conseguir ouvir, como você trouxe. Isso tudo faz com que melhore o relacionamento, que o trabalho foi ótimo, né? Desculpa. Que o trabalho ele flua, não é? Que o trabalho Flua. ele flua com tranquilidade, trazendo também a qualidade para a nossa vida pessoal que é fundamental para que a gente também não se desgaste. Como você trouxe, trabalhava até de madrugada, acordava mais cedo para poder dar conta, não conseguia ver um filme. Hoje, até a entender que assistir o filme é necessário para contribuir É para o ambiente bom. educacional. É bom, não só para É descansar, mas você bom. ainda trouxe a ideia que ajuda. Ainda ajuda, Sim, sim, não é é? muito bom, gente, você ficar de bobeira. Você saber tudo que você tem que fazer, as coisas não fogem, é aquilo que eu disse. As coisas têm que ter claridade na sua mente, porque você não pode se desesperar. Porque senão Agora, você se Sandra, desespera. é muito bom ficar de bobeira. Dá para ficar de bobeira sem ser uma liderora, uma coordenadora que não tem as estratégias do método? Dá não, dá não, dá não. A gente se enrola. A gente se enrola porque é a tal coisa. A gente precisa ter uma diretriz.
Aprender em algum lugar como se faz. É igual receita de bolo. Dá pra gente colocar, se o bolo diz, se você coloca 5 ovos e você coloca 10, o que vai acontecer com o bendito do bolo? Não é verdade? Funciona do mesmo jeito. Tudo para na vida, ela tem uma receita própria. E a gente tem que aprender em algum lugar, porque a gente não nasce sabendo. Não é assim? E se troca figurinhas e você aprende com alguém que já passou por uma situação e já tem uma bagagem maior e se coloca na posição de dividir, olha que bênção. Porque não é todo mundo que gosta de dividir o que aprende. E é o que a gente Tem divide pessoas que dentro do são método, não egoístas. é? Não só. Tudo depende do pulo do gato, gente. Vocês dividem o pulo do gato. Nem todo mundo faz isso. O que a gente chama do pulo do gato é o quê? O pormenor, né? O que vira a chave, digamos assim. Vocês não colocam a coisa assim, não pode acontecer. Não, vocês não fazem isso. Vocês ensinam, explicam como fazer, por que fazer, onde encontrar. E mais, quando a gente some, porque tem dia que a gente evapora, semanas evapora, vocês vão lá e puxam a orelha. Ei, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Então, é isso que a gente precisa. É essa retaguarda. É o anjo da guarda. Né? Assim, olha, eu tô aqui, precisa de alguma coisa? Preciso. Quantas vezes a gente fez reunião e acabou chorando todo mundo e no outro dia a gente já estava rezando e perguntava, deu certo? Não era? Quantas reuniões a gente já não fez assim? Então, essa é a importância do método, de verdade. Não é à toa que eu estou até hoje, né? Incrível. É você saber que você tem alguém que tá ali para você, sabe? Que Ter o pode te apoio, né, ajudar. Sandra? Ter um apoio. Isso, Porque que no ela dia a dia a pode gente ter. sabe que dentro do ambiente escolar nem sempre a gente encontra o apoio no professor, na gestão, ou até mesmo no colega que é coordenador, assim como eu. Mas dentro do método, como você trouxe, não há saberes maiores, sim saberes diferentes que se complementam. Então é isso, E Sandra. é Muito importante obrigada isso, sabe? Imagina, por obrigada a você. compartilhar, obrigada pelas suas palavras. Excelente esse bate-papo leve, trazer a importância da reflexão de, mesmo há 8 anos na coordenação, lá, nunca é tarde, a gente sempre precisa buscar Aprender. conhecimento e aprender, e nos aprimorar. Que, É. como você Porque disse, senão a existe gente uma é forma de obsoleto. fazer. Sim. Senão a gente se torna obsoleto, né? Vai fazer sempre daquele jeito? Não, tá errado. A gente E tem que não somos inovar. pedras, né, Sandra? Desse jeito, dessa forma, não. Tem como ser Não, melhor, não dá para tem. sermos infelizes na coordenação, sem tempo para assistir um filme, sem tempo para a família, tendo que acordar mais cedo, tendo que se desgastar no dia a dia. Não dá, não precisa ser assim. A coordenação, ela Não. pode e precisa ser mais leve. Sim, é importante isso, sabe? Você estar tranquilo e poder passar essa tranquilidade. Não é fácil, não, não é fácil. A gente não pode achar que tudo são flores, não. Existe cravo no meio do caminho. Mas o mais importante é você não se desesperar com tudo que vem, né? Porque quando você se desespera, a mente obscurece. E é isso que a gente não pode. A gente tem que estar, sempre E isso tentar é ter essa liderar mente sutileza, aberta. né, Sandra? Ter a mente Liderar com aberta sutileza. Isso. é E liderar quantos sutileza. livros que a gente trocou, né? Diz assim, não, tem um livro tal que dá para ler, que vai te, né, elucidar para determinada situação. E isso a gente não encontra. É diferente de eu colocar lá no Google e ele me dá essa informação. Não, nós temos uma coisa que é corpo, é pessoas, é uma fala, é um olhar. E é isso que a gente precisa hoje, E a sabe? distância É ela esse não olhar. diminui a importância, né, Sandra? Parece que a gente já se Não, encontrou presencial, parece que a gente se conhece sim, há anos, que tem contato, sim. mas é o contato virtual. Só que o É, método ele é humanizado. a gente sofre junto, consegue trocar documentos. Quantas vezes a gente fez isso? Trocar documentos, trocar conhecimentos. Eu acho que é isso que faz o método, o diferencial do método. Alguém pede ajuda, gente, alguém pode me ajudar em tal coisa? Alguém está ali que está por o caminho, socorre, né? A Ô, gente já, Sandra, e isso é eu vou importante. completar a sua frase. O que faz a diferença no método são vocês como líderes diamante, você como líder ouro também. São as líderes ouro que fazem a diferença no dia a dia, por acreditarem, por se comprometerem, por essa parceria. Colocou no grupo, alguém já vai lá e fala, eu tenho. Alguém me É, indica um filme, aparece uma relação. Alguém tem esse material? Manda os materiais. É isso, é essa rede de apoio que completa o método Liderar Sutileza.
Sandra, É muito isso aí. obrigada por disponibilizar seu tempo, por abrir seu Imagina. coração e partilhar sua história, seus conhecimentos com a gente. Foi um Estou prazer. sempre aqui. Estou sempre aqui. E eu separei um provérbio, pode? Por favor, claro. Pronto. Que ele tá assim, ele é assim, ó. Não ande atrás de mim, eu talvez não lidere. Não ande à minha frente, eu talvez não siga. Ande ao meu lado, para podermos caminhar juntos. É um provérbio dos índios do Ute. Eu acho que é isso que a gente fez ao longo desse tempo. Caminhou junto, nem à frente, nem atrás, um ao lado do outro. Liderando com sutileza. Que lindo. É isso aí, é isso aí. A gente tem que acreditar nisso para virar a chave. Muito obrigada, Sandra. Linda Eu mensagem, que viu? agradeço, eu que agradeço. Obrigada a vocês, uma noite, Obrigada. um final de noite bacana para todos. Obrigada. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, tchau. E esse foi o nosso bate-papo de coordenadora com a Sandra Urbana, aluna do método Liderar com Sutileza, todas as terças-feiras aqui, e converso com uma coordenadora que atua com segurança, compartilhando estratégias práticas para te ajudar também na coordenação, para te inspirar e ver que pode ser diferente. E a mensagem da Sandra é: vamos caminhar lado a lado, liderando com sutileza, ninguém atrás, ninguém à frente, todas nós juntas. Bom descanso, que bom que você esteve aqui. Tchau, tchau, até a próxima live.